Eu quero, nesse primeiro momento, compartilhar um pouco com vocês sobre a característica que nós entramos nesse mês de fevereiro. Nós estamos debaixo de um mover profético, temos uma declaração profética, entramos debaixo de uma declaração profética, e o que mais nós temos ouvido nesses dias são palavras negativas, são coisas negativas. O que mais a gente tem percebido é que as situações que têm se agravado no nosso país e no mundo têm mexido com a vida de muita gente, e de uma forma assustada e não profética e não consciente, às vezes tem propagado aquilo que não edifica o corpo. Então, a gente tem visto muitas pessoas dizendo: não, agora o arrebatamento vai chegar, e está aí, como se o arrebatamento da igreja fosse decidido pelas ações do inimigo, como se o arrebatamento da igreja fosse decidido pelas ações que Satanás faz na terra. Nós precisamos estar muito atentos para perceber o que está acontecendo, aquilo que a Bíblia chama de princípio das dores. Porém, o arrebatamento ele não virá antes de um grande mover de salvação, ele não virá antes de um mover do Espírito. Joel 2 ainda está para se cumprir esse tempo do derramar o Espírito do Senhor sobre toda a carne, e esse é o momento de preparar a igreja para esse grande mover de salvação, gerar um povo apaixonado. A grande verdade é que o esfriamento, o amor de muitos se esfriaram, e a paixão pelas vidas vai se esfriando dentro da igreja, e ela precisa ser resgatada, ela precisa ser restaurada. Ao invés de nós infundirmos medo no coração da igreja, ao invés de infundirmos a sensação de que agora, olha, vai acabar, nós precisamos infundir a preparação. Vamos nos preparar, vamos fazer o que a Bíblia espera que a igreja faça, vamos nos mover para um grande movimento de salvação de almas, aonde a paixão, o amor pelas vidas, ele precisa ser reavivado dentro do coração da igreja, e nós precisamos ter essa função. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que ele faz a diferença entre aqueles que são seus e os que não são seus. E uma das coisas que eu creio que vai fazer com que muitas pessoas olhem para a igreja, como diz o livro de Zacarias, que chegaram a um tempo em que pessoas se agarrarão nas vestes de um judeu e vão dizer para ele: ei, aonde você está indo adorar o teu Deus? Porque eu quero ir também. O que vai fazer com que o mundo se desperte para a igreja, com que o mundo se desperte para estar buscando ao Senhor, o que vai fazer com que estas coisas aconteçam, é quando a percepção de que o Deus que está trazendo juízo sobre a terra é o mesmo Deus que está protegendo os seus filhos, o mesmo Deus que está trazendo juízo sobre o planeta é o mesmo Deus que está fazendo diferença. Deus, quando ele estabelece os seus tempos de juízo, ele não estabelece para destruição, mas para salvação. Então, o que nós precisamos entender, que quando a gente vê a parábola do tesouro escondido, nós percebemos que o homem compra o campo para resgatar o tesouro. As vidas são um tesouro para Deus, e o campo já foi comprado há 2000 anos atrás, só por causa desse tesouro, só por causa desse tesouro. As vidas perdidas, as almas perdidas, são um tesouro escondido nesse campo, que precisam ser encontradas, que precisam ser achadas, que
precisam ser resgatadas. Então, nós temos que trazer essa consciência, primeiramente dentro do nosso coração, segundo, no coração da nossa liderança, dos nossos 12, dos nossos líderes de célula, voltar a ter paixão pelas vidas, uma paixão de ganhar vidas não só para ter um resultado, mas por amor a essas vidas, por amar essas vidas, por se importar com as pessoas. Eu não quero ter um número de pessoas na minha célula para que eu tenha um relatório melhor, mas por amar essas vidas, por ter uma paixão por essas vidas. Não é porque eu quero mostrar para os outros que eu tenho uma célula grande, não é porque eu quero mostrar que eu tenho uma equipe grande, não, é por amor, por paixão, porque essa é a chamada. Por isso, eu percebo que esse momento, desses 3 meses, é um tempo em que Deus está trabalhando em nossos corações, é um tempo que Deus está trabalhando em nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós começamos a olhar a igreja, acordando às 6 da manhã e indo orar, ao meio-dia, às 6 da tarde, à noite, e as coisas começando a voltar a acontecer, é tão lindo ver, de repente, a igreja voltando a orar novamente. Uma das coisas mais lindas que eu tenho visto lá em Avaré, foi poder ter resgatado 3 horários de oração todos os dias na igreja, de domingo a domingo, 6 da tarde, meio-dia, 6 da manhã, tem gente orando. Queremos nesse próximo mês resgatar o horário das 10 às 11 da noite, para que a qualquer momento alguém tenha intercessores dobrando o joelho e pedindo: sara nossa terra, Senhor, sara nossa geografia, sara nossas vidas, sabe, gerando de novo essa paixão, gerando de novo essa compaixão dentro dos corações. Então, nós estamos nesse mover, esse mover que ele não é um mover externo, mas é algo que mexe dentro de nós. Como igreja celular, no modelo dos 12, nós temos as estratégias, nós temos as direções, nós temos a unção, nós temos tudo para fazer aquilo que Deus, Ele quer que seja feito. Porém, o que nós precisamos resgatar é essa paixão no coração da liderança, resgatar esse amor, resgatar essa essência no coração da liderança, no coração dos discípulos, no coração da igreja. Precisamos trazer cura ao coração da nossa liderança, porque quando nós trazemos cura, quando nós trazemos essa cura na nossa vida, nós temos possibilidade de curar as nossas geografias. Um coração curado, ele consegue ser ousado. Um coração ferido, ele não consegue ter ousadia, ele não consegue ter alvos, ele não consegue ter decisões. E o que mais nós precisamos nesses dias é de líderes, de homens, mulheres, que tenham um coração curado, para se mover pela direção do Espírito e não pela direção dos seus sentimentos. Nós precisamos nos mover pela direção profética, precisamos ter coragem de permanecer debaixo da nuvem de Deus, precisamos ter coragem de parar quando a nuvem para, de andar quando a nuvem anda, de acampar onde os nossos olhos não vê nada. Só um coração curado consegue armar a sua tenda olhando para cima e não para baixo, olhando para a nuvem. Quando nós vemos o episódio de Refidim, a nuvem para em Refidim, mas o que o povo precisava era olhar para cima e não para baixo. Ao olhar para baixo, eles não viram água, eles não viram suprimento, e parecia que eles estavam no lugar errado. Mas o que eles não perceberam é que a rocha eterna, Yeshua HaMashiach,
A rocha de Horebe já estava naquele lugar, a fonte de água viva já estava naquele lugar, mas uma fonte que não se olha, não se percebe com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Tem coisas, queridos, que já estão prontas para nós, o Senhor já trouxe à frente, mas nós precisamos ter os olhos abertos para poder ver. Mas se nós não andarmos olhando para cima, a gente não consegue cumprir o propósito eterno de Deus. Eu não tenho dúvida de que nós estamos num dos melhores tempos de Deus para a vida da igreja, um dos momentos cruciais. O apóstolo René, ele tem falado, ele tem mandado notícias, ele tem mandado recados, direções. Queridos, não usem o seu púlpito para trazer aquilo que o mundo está falando. Use o púlpito para dizer o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito está dizendo? O que tem alimentado você? Qual é a voz profética que está alimentando você? Qual é a voz profética que está alimentando a sua vida? Ou nós cremos, ou nós vamos ficar agitados como crianças de um lado para o outro. Ou nós vamos ficar agitados como crianças que pegam uma notícia no YouTube e lança ela como se fosse verdade. Eu tenho visto tantas coisas bestas. Ontem eu vi algumas notícias que de repente você não consegue trazer à tona a veracidade delas. Você não consegue trazer. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque senão nós vamos ser igual aqueles discípulos dos profetas, quando Eliseu chegou lá naquele lugar. Era um momento de necessidade, era um momento de fome, e eles foram preparar alimentos para a equipe, e um dos discípulos foi pegar alimento onde ele achava que tinha alimento, e quando ele colocou na panela, ele percebeu que tinha morte na panela. Cuidado, para nós não colocarmos morte na panela do nosso discipulado, para não colocarmos morte na panela dos nossos discipulados, que a gente não pegue qualquer coisa, que a gente não busque qualquer coisa, que a gente tenha cuidado, que haja sempre um líder disposto a colocar a farinha, a palavra viva, sobre essa panela contaminada, para que o veneno seja tirado, a palavra pura, a palavra revelada, a palavra de Deus sobre essa panela, para que o veneno, para que a contaminação seja tirada. Precisamos ter uma voz profética, uma palavra alinhada, para que todo nível de contaminação que possa ter sido trazido inadvertidamente pelos nossos discípulos seja arrancado. Agora, se o líder, ele é o responsável de estar trazendo essas colossíntidas para dentro da panela, quem vai tirar essa contaminação? Então nós precisamos ter essa consciência, que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para alinhar um alimento no tempo difícil, que vai levar uma geração a viver o melhor de Deus para esse momento. Amém, queridos? Então nós temos que trazer essa consciência. Precisamos trazer, porque dias como esse que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a nuvem, aonde nós estamos andando, debaixo da qual nós estamos andando. Precisamos olhar e estar atento aonde a nuvem parou, aonde a nuvem foi. Precisamos andar nessa consciência profética. Janeiro nós chamamos de o mês das decisões. Janeiro foi o tempo que decidimos entrar no jejum. É o tempo de decidir entrar no mover profético dos 12 dias. É o momento que nós decidimos lançar a palavra profética, lançar o propósito profético. É o tempo das decisões. As decisões dizem aonde nós queremos chegar. As decisões apontam quando nós temos foco, quando nós estamos focados, nós olhamos adiante, sabendo onde nós queremos chegar. Ontem eu estava falando para o Jair que um ímpio, um traficante focado é mais poderoso do que um líder evangélico desfocado.
Um homem de Deus desfocado, ele é uma pessoa que não chega a lugar nenhum. Quando nós temos foco, você percebe que até ímpios têm foco, mas nós, mais do que ninguém, precisamos ser pessoas focadas. Precisamos saber aonde nós queremos chegar, para onde estamos indo. Não importa que eu entrei num deserto, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou seguindo, qual mapa eu estou seguindo, o que está me orientando. Precisamos estar focados, precisamos ter esses focos, e as nossas decisões, elas trazem o foco da nossa caminhada. Quando nós viramos o ano e nós decidimos entrar debaixo do manto profético da reforma, nós demos um foco para a igreja, nós demos um foco para os discípulos. Eu tenho certeza que a maioria das igrejas aqui representadas terminaram um ano debaixo de algum tipo de luta, de alguma dificuldade, de algumas situações difíceis. Porém, quando nós focamos, quando nós damos a direção, a igreja se levanta, a liderança entra na coesão e refortalece a vida dos líderes para romper, para vencer. Então, quando nós temos foco, quando nós decidimos, e a questão toda está na decisão. Então, janeiro nós chamamos de o mês das decisões. Por quê? Porque a decisão é o que vai fazer com que nós nos tornemos uma referência. O que é uma referência? É um lugar onde alguém pode aportar, é um lugar onde alguém pode se orientar. Quando o pastor, o apóstolo, o líder, ele toma uma decisão, ele dá uma referência para o seu discipulado. Quando um líder de M12 toma uma decisão, ele dá uma referência para as suas células. Quando as nossas decisões estão alinhadas com o propósito profético, as coisas começam a se abrir. E eu posso dizer para vocês, por experiência, nunca comecei um ano tão abençoado como esse que nós estamos começando. E eu tenho visto a cada dia na igreja as portas se abrindo. Quando chamei os pastores, os 12, para esse tempo, muitos estavam ali. Na verdade, quando as pessoas estão debaixo de algum tipo de luta, o que a alma delas pede é para parar. Mas quando nós nos levantamos e damos uma direção, quando nós nos levantamos e falamos é para lá, o primeiro resultado é uma resistência, mas o segundo resultado, com a nossa persistência, é que eles começam a se levantar. E eu tenho visto coisas tremendas acontecendo. Eu tenho ouvido testemunhos dentro da nossa liderança, dos discípulos. Nós temos falado a todo dia, e esses dias eu chamei os meus pastores, porque alinhar a voz profética é um exercício que nós temos que ser constantes. E eu comecei a perceber que quando alguns deles subiam no púlpito para ministrar, a voz profética deles não estava alinhada com aquilo que nós estávamos declarando. E eu chamei eles no final de janeiro e disse para eles: vocês precisam alinhar a voz profética, porque se vocês não estiverem com a voz profética alinhada, o púlpito está cortado para vocês. Ou vocês entendem isso, ou nós temos uma linguagem, ou não temos. Apóstolo, muito obrigado. Obrigado pelo Senhor estar nos corrigindo. Obrigado pelo Senhor estar insistindo. Obrigado, nos dê um manual, nos dê uma direção. Vamos dar uma direção, vamos repetir. E essa saúde, ela tem trazido alegria para dentro da igreja, tem trazido gozo para dentro da igreja. Então, quando nós temos essa confiança de que aquilo que Deus derramou sobre nós é aquilo que realmente o Senhor Ele quer que a gente caminhe, e nós decidimos, coisas novas começam a acontecer. E eu quero dar uma palavra para vocês: coisas novas já vão começar a acontecer nos seus arraiais, na sua geografia. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém? As nossas decisões, diga comigo, decisões. Decisões. Esse é momento de levantar as equipes e decidir. Esse é momento de restabelecer as equipes e decidir. Estava falando ontem
com o apóstolo Jair, e ele dizendo: as minhas equipes, eu decidi que elas vão se reunir assim, assim e assim. Decisões, isso traz saúde. Nós não precisamos consultar o rebanho para trazer decisões, porque o rebanho não é o mentor dos pastores, o rebanho não é o mentor dos apóstolos. Nós não tomamos decisões consultando o rebanho. A igreja não é uma democracia. A igreja não é uma democracia. Eu estava falando com o pastor Flávio, pastor que se perde dentro do curral das ovelhas, perde a voz profética, porque ovelha é ovelha e pastor é pastor. Cabeça de ovelha é uma coisa, cabeça de pastor é outra. Nós não podemos nos perder no curral das ovelhas. As ovelhas não precisam de um pastor que seja pastoreada por elas. A igreja precisa de um pastor que as pastoreie, pastoreada por Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? A igreja precisa disso, e nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos trazer essa consciência, nós precisamos restabelecer essa consciência. Então, reforma, ela fala exatamente de nós ajustarmos coisas dentro de nós. Nós saímos de um ano de restauração, aonde nós fomos chamados a restaurar o altar. Agora Deus está nos chamando para uma reestruturação interna dentro de nós. Você percebe que Neemias restaurou todas as coisas, porém a última ação de Neemias foi uma reforma profunda na vida do povo, não mais nas coisas, na vida do povo, trazendo conserto, trazendo situações novas. Neemias começa a perceber que o templo que foi reerguido não vai se manter, porque Tobias, o inimigo da restauração, tem casa dentro do templo. Veja que o espírito de Sanbalat, Gesem e Tobias se levantam contra a visão de Deus. Agora, aonde está o espírito de Tobias? Dormindo no lugar das ofertas dentro da casa do Senhor. Está aliançado com o sumo sacerdote Eliasib. Neemias diz: isso não pode, isso não vai dar certo. Como que o inimigo da visão tem morada dentro do templo? Como que o inimigo de tudo aquilo que Deus nos deu, aquele que se levanta para impedir a ação do Espírito, tem morada dentro? Queridos, quando nós estamos em tempo de reforma, a gente precisa ter essa consciência. Precisamos olhar se a gente não está dando guarida para Tobias nos lugares mais importantes da igreja. Precisamos tirar, precisamos arrancar de dentro de nós. E por isso nós chamamos isso de decisão. As decisões nos tornam referências. Eu tenho sido redundante desde a nossa última reunião em Avaré. Nós temos sido redundantes. Esses dias eu estava aqui ministrando na igreja do pastor Silas. Fiz uma reunião, o pastor Paulo estava aqui, o apóstolo Paulo e outros pastores. Falamos disso novamente. Nós precisamos ter decisões, porque as decisões apontam aonde nós queremos chegar. Mas quando nós entramos em fevereiro, nós começamos a entender que esse é o tempo da nossa atitude de fé, o que nós chamamos de esforço. O que o esforço nos faz? Ele nos mostra até onde eu vou chegar. Nós precisamos entender que a necessidade é a oportunidade para que todas as coisas aconteçam. Eu vou repetir: a necessidade é a oportunidade para que todas as coisas aconteçam. A necessidade é a oportunidade. Então, quando uma necessidade desponta diante de nós,
Isso não é uma coisa ruim, mas é uma oportunidade que se abre. Paulo está mudando para um prédio novo, domingo agora. Qual foi a necessidade que abriu essa oportunidade? O templo estava chegando num momento que não comportava mais. A vizinhança não tinha lugar para estacionar. É uma oportunidade. Tem um desafio? Tem um desafio. Um desafio de mudança, de reforma, de pagar mais, de gastar mais. É um desafio, mas é uma oportunidade. E essas oportunidades é que geram a opção do milagre na nossa vida. Diga para quem está do seu lado: o tempo dos milagres chegaram para nossas vidas. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Versículo 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, ou socorre-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vamos ler juntos esse versículo 11? Pode começar. E Asa Amém. Chegaram ao final. Que interessante. Asa, filho de Abias, ele herda o trono de Davi em Judá. E a palavra do Senhor nos diz que Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim. Porém, um dia, Asa acorda com uma notícia. É claro que naqueles dias não tinha WhatsApp, né, pastor Valmir? Não tinha internet, porque se tivesse, chegaria logo, né? Alguém mandaria até uma foto. O etíope Zerá está indo contra ti com um exército de 1 milhão de pessoas. E ele já venceu muitas batalhas. E ele já dominou muitas cidades. E eles estão indo com vontade. Imagine um exército que já vem conquistando. O nível de ânimo, o nível de ousadia, o nível de intrepidez que eles estão. Asa recebe essa notícia. Ao olhar para aquilo que ele tem 580 mil soldados. Ou seja, ele ia para uma guerra onde o inimigo tinha 2-1. E mais do que isso, o inimigo já vinha preparado para isso. Ou seja, saíram da Etiópia e estavam preparados para esta guerra. O que Asa fez? Asa clamou ao Senhor. A Bíblia diz que Asa, ele fez uma oração e ele tomou uma iniciativa. Deixa eu falar algo para você. O que distingue os notáveis dos comuns são as iniciativas. A iniciativa é a qualidade que distingue o notável do comum. Deus está procurando pessoas com iniciativa para o seu reino. Esses dias, quando nós estávamos falando sobre que esse será um ano perfeito para o justo, uma discípula me perguntou: apóstolo, o que é o justo? Que vem essa pergunta: o que é o justo? Geralmente o que as pessoas pensam? Que essa justiça que a Bíblia está falando
tem a ver com os comportamentos morais de cada pessoa, ou seja, que faz parte daquilo que o homem tem. A Bíblia diz que a justiça do homem não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Abraão, ele se tornou justo por meio da fé. O que é a justiça que justifica o homem e que qualifica esse homem a entrar nessa rota da bênção de Deus? A justiça que vem por meio da fé. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Tiago diz que Abraão, ele foi justificado por meio da fé, quando ofereceu seu filho Isaque, uma iniciativa, uma atitude para Deus em sacrifício, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa palavra imputação, eu não sei se tem algum jurista aqui, mas é creditar. Isso foi creditado para ele, isso foi colocado na vida dele, imputado na vida dele como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que a justiça que nos qualifica é essa que vem por meio da fé, e não é uma fé discursiva, não é uma fé de palavras, mas uma fé de ação, uma fé de atitudes, uma fé de iniciativa no reino. E é isso que nós precisamos entender, porque a fé, ela não é estática, a fé, ela não é paralítica, a fé não é contemplativa, a fé, ela tem ação, e quando nós andamos em fé, nós andamos incomodados. O homem que anda em fé, ele nunca anda na acomodação, ele nunca está no seu território aonde ele se sente confortável, porque o território do conforto não é o território da fé. O território da fé é um território de desconforto, porque é um território aonde você sai da sua segurança e entra na segurança de Deus, aonde você toma as coisas que não são para trazer e fazê-las a serem, aonde você entra no reino do Espírito, crendo que aquele que fez a promessa é fiel, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o que é que gera essa fé no nosso coração? O que é que gera essa fé na nossa vida? As promessas que nós temos de Deus. Asa, quando ele vai enfrentar essa situação, quando ele toma uma iniciativa, ele poderia ter ficado em Judá e aguardado o inimigo chegar, mas ele toma a iniciativa de ir ao encontro, e ele diz: Senhor, Tu és um Deus que pode ajudar o fraco contra os poderosos. Quantos aqui ainda creem que Deus pode ajudar os fracos contra os poderosos? Que Deus pode tomar aquele que não tem e fazê-lo ter, que Deus pode fazer aquele que não é se transformar em alguém que é, que Deus pode mudar a nossa história completamente quando nós assumimos iniciativas de colocar a nossa dependência em Deus. Não sei se você está entendendo isso. Quando nós assumimos iniciativas, nós estamos colocando a fé em prática. Se você olhar para a vida de Abraão, até ele se tornar um homem amigo de Deus, o que fez a mudança na vida de Abraão foi confiar em Deus, a fé. Essa palavra emuná, segurança, confiança, confiar em Deus. Abraão foi chamado por Deus, mas ele, naquele momento, ele era um mentiroso. Abraão era um homem que desistia facilmente, ele era um homem com todas as suas deficiências, mas a fé fortaleceu aquele homem, a fé imputou naquele homem justiça, a ponto dele ser chamado amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus, ou seja, entrou numa qualidade que Jesus em João 15 diz, que os amigos de Deus são aqueles que tomam iniciativas para fazer aquilo que Deus manda. Olha que interessante, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês serão meus amigos se vocês andarem pela palavra, se vocês confiarem na palavra. A falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos
ao desenvolvimento de uma liderança. Aquele que faz só o que lhe é exigido, e ele nunca alcança nada além daquilo que está perto dele. Ele não ousa, ele não toma iniciativa, ele não vai além. Eu quero hoje dar essa palavra. Fevereiro, queridos, é o mês em que Deus está dizendo: é tempo de iniciativa, é tempo de nós rompermos com todo nível de marasmo, é tempo de nós acreditarmos, é tempo de nós confiarmos. E eu quero colocar sobre a vida de cada líder que está aqui, cada apóstolo, cada um de vocês, é tempo de você dizer para Deus até onde você vai chegar, é tempo de você romper com o marasmo, é tempo de você levantar a sua equipe, é tempo de olhar para a sua geografia, mapear a sua geografia, decidir que essa geografia, ela será conquistada para o reino de Deus. Nós precisamos ter isso. Nós não podemos ficar olhando: a minha equipe é frágil, a minha equipe ainda é insegura. Deus é o Deus que ajuda os fracos contra os fortes. O que ele precisa é de um líder decidido, com iniciativa, alguém que põe a fé em ação. Tiago diz: me mostre a tua fé, e pela prática, pelas obras, pelo esforço, eu vou mostrar a ação da fé. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter isso em mente, porque a fé, ela não é baseada naquilo que eu posso, naquilo que eu acho que eu consigo, mas é baseada na promessa. O quanto eu creio na promessa, ela é certeza das coisas que se espera, e a convicção dos fatos que não se veem. Eu creio que 2016 será um ano favorável de Deus para a igreja. Eu vivo por esse decreto, eu caminho por esse decreto, eu discurso esse decreto, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração, ele está sendo alimentado com a palavra profética, se ele está sendo alimentado com as promessas, se ele está sendo alimentado com a visão de Deus, a minha boca vai denunciar isso. E nós somos profetas nessa geração. Posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Em outras traduções diz: viverá pela fidelidade. É a mesma coisa, porque a palavra é emuná. Aqui o escritor está falando aos hebreus. A palavra aqui é emuná, é confiança. O meu justo viverá pela confiança, pela segurança. E se retroceder, não me agradarei dele. Em outra tradução diz: a minha alma, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Se retroceder, os que retrocedem, a alma de Deus abomina. A alma de Deus abomina. Apocalipse diz que os covardes, os que retrocedem, não entrarão na cidade, não terão lugar na cidade, não terão, eles estão colocados na mesma categoria de feiticeiro, dos cachorros, dos cães. Olha que coisa terrível. O que retrocede está sendo colocado na mesma categoria daquele que é cão, daquele que é feiticeiro, daquele que é abominável diante de Deus. Então eu quero lhe dizer: se a justiça do homem qualificasse o homem para as coisas de Deus, tem muita gente boa que entraria com a sua covardia no reino de Deus, mas não entra. Porque o que justifica o homem é a fé, o que justifica o homem é a prática, o que justifica o homem é andar na qualidade de Deus. Deus nos chamou para sermos bocas proféticas nessa geração. Nós, olha que coisa linda, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de atitudes, de obras, de esforço, ela está morta. Ela está morta.
A fé tem a ver com ir adiante, ir além. Ter fé é pensar e agir para frente, para o crescimento. A fé tem a ver com ir. A fé tem a ver com ir adiante, com ir além. Eu quero ir além, eu vou ir além. Eu não desejo, eu vou. Eu tenho falado para muitas pessoas que aquilo que você deseja não significa que você alcançar, mas aquilo que você decide, com certeza você vai alcançar em Deus. Há uma diferença entre os meus desejos. Tem gente que diz: eu desejo ter um bom ano. Não, eu decidi que eu vou ter o melhor ano de Deus na minha vida. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença. Eu decidi. Tudo aquilo que nós decidimos e que nós andamos em esforço baseado na palavra de Deus, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pela direção profética, a palavra de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre uma fé que produz e uma crença religiosa. Tem muita gente que tem uma crença religiosa. A fé de muitos é igual a fé de quem vai na loteria fazer uma fezinha. E ainda o que vai na loteria tem mais ação do que muito crente, porque o cara ainda crê. Ele vai lá e pum, e joga. Eu vejo o crente dizendo: um dia eu vou ganhar na loto, mas nem jogar não joga. Você está entendendo? Então, a fé religiosa é uma fé que paralisa a pessoa, que deixa a pessoa paralisada, sem perspectiva, contemplativa. Nós não somos desses. Posso ouvir um amém, queridos? Nós não somos desses. A fé sem fruto, sem trabalho, sem envolvimento, sem crescimento, é uma fé morta. É simplesmente uma crença ideológica religiosa. Muitas vezes nós associamos fé com interceder, com profetizar, com jejuar. Associamos fé com ter visões, com estudar a Bíblia, com ir à igreja. Mas somente isso não é fé. Faz parte da fé, mas só isso não é fé. A fé vai além das coisas relacionadas com o místico. A fé traz uma atitude, e nós precisamos entender isso. Fé é uma atitude. Fé é uma atitude. A fé, eu comparo aquele interruptor que faz com que a energia que está disponível acenda uma luz. Ligue um ar-condicionado, ligue um ventilador. Se não apertar o interruptor, tem tudo para acontecer, mas não acontece. Tem tudo para acontecer. Quantos creem que tem poder de Deus para curar aqui nesse lugar? Por que não tem? Porque nós não apertamos o interruptor, não temos a ousadia suficiente para olhar para alguém e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Essa ousadia, essa confiança, nós precisamos entender que quando nós entramos num mês como esse, em que Deus está dizendo: ei, é tempo de você agir, é tempo de você entender que a fé que eu estou imputando no seu coração é uma fé de ação, é uma fé que te leva a uma nova perspectiva. A gente vê a vida de Jabes tinha tudo para ser mais um frustrado na vida dele, mas ele faz uma oração simples, diretiva e de ação. Ele diz: que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Não importa que a minha mãe disse que eu sou um menino de dor, não importa que eles falaram que eu sou alguém que causa dor, eu decido que a minha vida vai mudar. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue os meus territórios. Tira eu da minha zona de conforto. Quantos aqui querem alcançar um novo território e não querem sair da zona de conforto? Alcançar novos territórios significa sair da zona de conforto, significa você olhar para você mesmo e saber que se Deus não agir, umas coisas vão ficar difíceis para você. Quando nós andamos em fé, nós andamos exatamente nesse nível. Se Deus não agir, eu estou perdido. Se Deus não agir, eu estou perdido. Ou seja, sair da minha zona de conforto. Porque quando você está numa zona que se Deus não agir, está tudo bem, você não entrou na fé.
Você não entrou na fé, você entrou apenas numa confiança religiosa. Nós precisamos entender isso. Imagine que você entra num nível que, se Deus não respaldar aquilo que Ele lhe falou, você vai ficar em maus lençóis dentro da igreja. Você vai ficar em maus lençóis com seus discípulos. Se Deus não respaldar aquilo que falou, você vai ficar em maus lençóis. Sair da zona de conforto, amplia a minha geografia, amplia o meu território, meu Deus. Amplia o meu território. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor amplie a minha geografia. Que a sua mão esteja sobre mim todos os dias da minha vida e me livre de todo nível de dor. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a orar a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, eu quero avançar, mas livra-me de todo mal. Tira toda a dor da minha direção. Eu quero avançar em alegria, eu quero avançar em confiança. A única dor que eu quero ter é romper com meu marasmo para confiar em Ti. Mas eu não quero que o inimigo toque na minha vida, toque na minha família, porque Tu és o Deus que ajuda o fraco contra o forte. E sabe por que eu vim para essa batalha? Sabe por que eu vim para essa guerra? Eu não vim para sacrificar o meu exército. Eu não vim para destruir esse exército. Eu não vim para morrer. Eu vim porque eu confio que o Senhor já me deu a vitória. E a palavra de Deus diz no versículo 12, 13: o Senhor desbaratou o exército de 1 milhão de pessoas. Um texto que diz que não ficaram 2 homens dos etíopes juntos. Não ficou 2 homens. Deus desbaratou. O exército de Asa conquistou cidades, tirou despojos. E olha o que eu vou lhe falar, preste atenção. Em tempo de guerra, a gente não edifica, a gente conquista. Em tempo de paz, a gente edifica. Logo depois dessa guerra, Deus deu 30 anos de paz. E Asa edificou coisa que muita gente dos seus antecessores não tinham feito. Quantos querem entrar num tempo de paz na sua vida? Enfrente as guerras que está diante de você, porque depois de uma guerra eu tenho direito a viver o tempo de paz de Deus. Enfrente os desafios, enfrente essas lutas. Deixa eu falar algo para você. Eu comecei aqui dizendo que a necessidade é uma oportunidade que se abre diante de nós. Essa necessidade que está batendo na sua porta, ela é uma oportunidade de Deus para levar você a viver o que você ainda não viveu. Se você crê nisso, aplauda bem forte aquele que vive eternamente. Existem algumas coisas que eu quero que você guarde. A fé, ela está relacionada com manifestar ações por aquilo que eu acredito. A fé está relacionada em manifestar ações por aquilo que eu acredito. Se acredito que Deus é meu provedor e galardoador, por que não confio nele e me torno uma pessoa mais desprendida? Por que não? Por exemplo, tomando o exemplo do apóstolo Paulo, está indo para um salão maior, tem um desafio. Não teve um desafio grande financeiro? Mas o que você está fazendo é na direção do Senhor. Deus não quer vocês apertados num lugar, quando vocês podem estar num lugar. Isaías 54, sabe o que diz, Paulo? Alarga o espaço da tua tenda, estica o todo da tua habitação, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Não impeças. Muitos de nós estamos impedindo transbordar. Se eu creio que o meu Deus é Jeová Jireh, eu entro. Eu não estou aqui fazendo coisas para Deus Ele pagar. Eu estou andando na direção que o Senhor me deu. Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu avance, Deus quer que eu multiplique, Deus quer que eu vá além. Agora, se eu não crer nisso, eu fico ali encolhido, e depois fico reclamando por conta das perdas, encolhido.
nós precisamos entender que se nós acreditamos no Senhor, nós vamos manifestar ações. Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas atitudes, pela obra, pelo esforço. Quando nós possuímos uma fé aprovada, temos iniciativa que nos levam a romper com o marasmo. E eu quero hoje profetizar que todo nível de letargia será quebrado no nosso arraial, da nossa vida, todo espírito de marasmo, toda prisão. E eu quero dizer isso é para você, discípulo, no seu trabalho secular, na sua vida, nos seus desafios. Você quer romper, rompa com o marasmo, quebre o marasmo, tire o marasmo. Interessante que quando nós tomamos iniciativa, isso começa a expandir. Interessante que no final do ano nós começamos a tomar umas atitudes que, quando eu tomei aquelas atitudes em fé, os pastores da igreja falaram: apóstolo, o senhor está louco? Eu falei: não, eu não estou louco, eu tenho fé. Mas você acha? Eu falei: eu não acho, eu tenho certeza. E interessante que logo depois nós vimos muita gente na igreja tomando atitudes também, e rompendo e crescendo, e os testemunhos se multiplicando. Alguém tem que ir à frente, alguém tem que romper o marasmo, alguém tem que quebrar o marasmo, alguém tem que confiar. Deus nos chamou para isso, amados. Deus nos chamou para isso. Se o meu apóstolo, ele é um homem que anda olhando para as circunstâncias, talvez o discurso que nós tivéssemos no nosso púlpito era para preparar a igreja para o pior, para preparar a igreja para perder, para sofrer. Mas Deus está falando, Ele está ouvindo a voz do Senhor, e Ele está dizendo: prepare para o tempo de crescimento, de evangelismo, de conquista, o tempo de nós trazermos a glória de Deus na terra. O diabo já manifestou ele, agora é momento da igreja manifestar a glória de Deus na terra. Romanos 8 diz: a natureza criada aguarda com expectativa o dia da manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo caído, esse Brasil que está amedrontado, está olhando para a igreja, aguardando a manifestação da glória de Deus nos filhos amadurecidos, nos ruiós de Deus. Eles não estão olhando para uma religião, eles não estão esperando, eles não querem saber se nós somos batista, universal, comunidade, seja o que for. Eles querem ver a manifestação dos filhos amadurecidos da glória de Deus no meio da igreja. E nós não vamos ver isso paralisados, esperando as coisas acontecerem, aguardando o dia de uma hecatombe, aguardando o momento em que vai cair um cometa sobre nosso planeta e a gente vai morrer. Não é assim que nós vivemos. Nós vivemos na esperança da glória. Nós seremos um povo que ou morremos e seremos glorificados no arrebatamento, ou seremos arrebatados em glória e encontraremos com o noivo nos ares. Nós nos preparamos para esse dia glorioso. Nós nos preparamos para arrancar das garras de Satanás o maior número de tesouros escondidos, de vidas, homens e mulheres que estavam nas garras do inimigo e que vão sair. Escute, deixa eu falar algo para você. O dia que Israel saiu do Egito, o número de pessoas não hebreias que eles levaram juntos foi tão grande que Moisés chamava eles de populacho. Sabe quem era aquele povo? Gente que viu durante 9 pragas Deus fazer diferença entre o seu povo e aqueles que não eram o seu povo. Eles começaram a ver: tem sapo na casa de tudo quanto é egípcio, na casa dos escravos hebreus não tem. A praga está matando os bichos dos egípcios e não está matando dos hebreus. Quando eles ouviram falar do sacrifício do cordeiro e que Deus iria tirar o seu povo no outro dia, milhares entraram na aliança. E no dia que o povo estava saindo, eles disseram: queremos ir juntos com vocês.
Eu quero dar uma palavra para você hoje. Milhares e de milhares, no dia que nós estivermos saindo desta terra, vão estar junto conosco, sendo arrebatados, porque eles verão, eles se converterão, eles buscarão o Deus a quem você serve, o Deus que faz diferença entre aquele que é e aquele que não é, entre o justo e o ímpio, o Deus que faz a diferença. Familiares seus não vão ficar no Egito, não vão ficar aqui para reinar junto com o anticristo, eles vão celebrar as bodas do Cordeiro com o Messias, juntamente com você. Esse é o tempo, é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. O que vai fazer e motivar muita gente a querer sair desse Egito com a igreja é olhar para a igreja como o único instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles precisam ver isso. Sabe, queridos, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é um Deus galardoador para aqueles que creem. Hebreus 11:6 diz: sem fé, Marli, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, e Ele é o que? Galardoador daqueles que o amam. Eu quero dar uma palavra para você. Se prepare para os galardões de Deus, para aqueles que andam em fé. A fé é aprovada, a fé que faz a diferença. A fé, Romanos 5:1-5 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Diga: eu estou firme. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quantos aqui ainda têm um coração cheio de esperança? Quantos aqui ainda têm um coração cheio de esperança? Quantos aqui ainda têm um coração cheio de esperança? É tempo de plantar esperança no coração da igreja.